Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 11 de janeiro de 2024. Graças a Deus estamos aqui, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando aí as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Graças a Deus, né, irmãos? E vamos aqui continuar com a nossa meditação em oração, em vigilância, em aperfeiçoamento, graças a Deus, né? Então nós vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação diária. Nós estamos falando aqui, paramos aqui no capítulo 5 de Hebreus, no versículo 11 até o 14, né? Vamos ler aqui. Estamos falando de resgate do pecado na graça, né? Então, o pecado é qualquer transgressão que nós cometemos na lei, né? Qualquer transgressão que nós cometemos, que pode ser uma transgressão grande, média, pequena, né? Grave, né? Leve. Então, segundo o que está escrito, a transgressão, ela nos leva à morte, né? O salário do pecado é a morte, como está escrito. E essa morte aí é a morte espiritual, né? Inimizade com o Criador, né? Certo? E aí tem pecado contra o irmão, né? Contra as pessoas, né? Contra o próximo. Tem pecado contra o Altíssimo, tem pecado contra a igreja, né? Então, toda vez que alguém comete um pecado, ele está, digamos assim, morrendo, né? E para ele recobrar a vida, ele terá que fazer um resgate. Não é verdade? Então nós estamos falando disso, já falamos lá na lei, estamos falando aqui na graça, como é o resgate aqui na graça. Então nós vamos ler aqui o 11 até o 14 do capítulo 5 de Hebreus, que a gente está fazendo um preâmbulo, né? Não estamos entrando ainda exatamente dentro do resgate, ou daquilo que a Aliança da Graça fala sobre o resgate. Então vamos lá, capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 de Hebreus está escrito o quê? Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Então ele está falando aqui do Melquisedeque, o sumo sacerdote, né? Está falando de Jesus Cristo, não é isso? Está falando de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, do qual temos muito que falar, muito que dizer, né? Porque ele é o mistério do Deus vivo, né? Todos os mistérios estão contidos nele, por isso que é de difícil interpretação. Porquanto também vos fizeste negligentes para ouvir, né? Quer dizer, nós nos fazemos negligentes para ouvir. Então não podemos ser negligentes nas coisas, né, irmãos? Temos que procurar não sermos negligentes. Aí ele vai dizer, porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido sentimento, de sólido mantimento. Então, a negligência, né, nos faz até esquecer do essencial, digamos assim, da fé, né? Não é isso? A negligência nos faz voltar a tomar leite, né, como menino, nos faz voltar a meninos. Quem não é negligente vai se aperfeiçoar no caminho
e vai procurar entender as coisas que estão escritas, que são os tesouros, né? O Senhor Jesus disse, né? Só vai entender quem for dado. Então, ele está exortando os judeus, né? Claro, mas também está exortando a igreja, né? Claro, né? Por isso é que ele está falando aí na negligência, né? Se vocês não tivessem sido negligentes, vocês já eram mestres, né? Pelo tempo, né? Que estão exatamente sendo instruídos. Mas não, tem um grande tempo, né? Mas vocês estão necessitando de quê? De rudimentos da palavra. É isso? Estão necessitando de leite, e não do sólido alimento, que é um aperfeiçoamento dentro do entendimento das Escrituras. E essa questão do tempo também é uma coisa que devemos falar, né? Porque às vezes tem pessoas que passam 20 anos, né, digamos. O que ele está querendo dizer é isso. Passa 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Na igreja, na comunidade, e ele não consegue evoluir. Consegue andar para trás às vezes, né? Evoluir no sentido de crescer no crescimento, né? De crescer no entendimento, de se tornar uma pessoa firme, né? Não leviana, né? Então tem gente que passa muito tempo assim e não consegue exatamente se aperfeiçoar porque é negligente, é leviano, né? Pode ser até uma virgem louca, né? Que ouve a palavra e não a põe em prática. Então é isso que nós estamos, é disso que nós estamos falando, né? E aí nós vamos ver depois quais são as características dessas virgens loucas na igreja, né? Uma delas está referente, por exemplo, a essa questão do tempo. Passa muito tempo, né? Saiu da religião, mas a religião não saiu dela, né? Da Virgem Prudente. E às vezes até fica tentando colocar tropeço, né? Para as virgens prudentes, né? Colocando tropeços. Bom, aí no versículo 13 está dizendo o quê? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, quem não se evolui é menino, né? Volta a questão da criança, né? Volta a ser menino. Na verdade, não é uma evolução, é uma involução, né? Um regresso, uma regressão, né? A pessoa começa bem, mas na hora do crescimento, ele não aceita, digamos assim, determinados ensinamentos, né? Ou porque vem de alguém que ele não gosta, ou porque vem de alguém que ele não, enfim, não aceita, ou porque vem de alguém que exorta, né? Certo? Então é isso. Isso aí é o quê? Acepção de pessoas, né? Porque o Senhor levanta pessoas para aperfeiçoar a igreja. E a igreja tem que prestar atenção nisso, para ver quem é realmente que está, né, aperfeiçoando a igreja. Porque tem ensinador que não está aperfeiçoando. É verdade? Aí o mantimento sólido é para os perfeitos, né, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então o nosso aperfeiçoamento é isso aqui, é discernir o bem e o mal. Né? Porque nas gerações mundanas, né, o bem está sendo confundido com o mal e o mal com o bem. Né? Todo o tempo a gente vê isso na nossa vida. E nós temos que ser, né,
aperfeiçoados para distinguir exatamente o que é o bem e o que é o mal. Aí nós vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.